Opa galera, bom, eu tô aqui com mais um vídeo e hoje é sobre espelhos planos. É um conteúdo de física xarope, todo mundo sabe que tem aqueles negócios, meu Deus, foco, centro, muita coisa pra decorar. O vértice, né? Ah, entrou pelo centro, volta passando pelo centro, entrou pelo foco, sai paralelo, entra paralelo, sai pelo foco. Mas que porcaria, eu concordo, gente. E depois ainda aplicar, como é que é, lei de Gauss. Depois o plano cartesiano de Gauss, que ajuda bastante a entender a questão dos sinais. Aí depois aplicar isso, depois aplicar aquilo. Algumas poucas fórmulas, como lei de Snell, Gauss e a própria lei entre os meios, né? Pra tu saber o quanto vai desviar da normal, né? O quanto aquilo desvia da normal, sendo a constante, dividido pela velocidade específica daquele meio, que sempre vai ser mais baixo do que se tiver no vácuo, ou seja, sempre vai ser mais baixo do que se tiver na constante. Pô, blá, blá, blá. Isso lota a cabeça de qualquer ser humano. Isso lota, isso consome qualquer pessoa. Porém, eu quero começar tranquila. Eu quero começar no básico, eu quero começar apenas pavimentando o cenário imaginativo de vocês. Então vou afastar aqui um pouquinho, pra poder ter mais liberdade, pra poder mexer aqui no tablet. E eu quero deixar aqui pra vocês também. Vamos começar pela base. O que é a base? Sempre saber o que são os raios de luz. Isso aqui, assim, eu me arrisco a dizer que se você não souber os princípios básicos de ondulatório, mas é muito básico mesmo, tanto é que eu vou pavimentar aqui junto com vocês não vão conseguir avançar. Porque vão ter muitos conceitos que, gente, eu tô falando sério, se você souber, você aprende espelhos. Eu só aprendi espelhos sentando e fazendo um estudo sério. Tudo bem que eu já sabia de antemão o que era ondulatório, né? Espelhos é um assunto posterior à ondulatória, via de regra. Mas tá, o que seriam raios de luz, né? Pra gente também não ficar muito aqui na falação e também avançar um pouco. Então, o que seriam os raios de luz? Na verdade, o que seria um comportamento de um raio de luz? O que seria o comportamento dessa energia? Porque luz nada mais é do que energia, né? É uma onda que vibra, tá? Coisa mais estranha do mundo é que, diferente da onda do mar, ou diferente da onda sonora, que se propaga através de alguma matéria, que se propaga através da compressão do ar, por exemplo, no caso da onda sonora, ou então da oscilação da água, no caso das ondas marítimas, a onda de luz, essa onda que... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que emana da minha lâmpada, ou então que emana mesmo do sol, que emana de qualquer outro... E que emana de qualquer outro emissor de luz, de qualquer outra fonte de luz, ela nem sequer se propaga em um meio material. Ou seja, já chegou numa abstração tamanha que você tem que fazer quase que como que fosse uma imaginação. Meu Deus, tá oscilando, tá comprimindo, tá fazendo alguma coisa. É tipo isso. E aonde é que... Olha isso, vamos lá. Tendo em mente que é apenas uma vibração, é uma energia, que na verdade essa onda ela não é nada propriamente dito, mas quando tu joga ela em uma matéria, por exemplo, em alguma coisa corpuscular, como é o caso dessa garrafa aqui, tu jogou a onda nessa garrafa. O que vai acontecer com ela? Eu joguei uma energia nessa minha garrafa. O que pode acontecer com ela? Se eu jogar uma energia mecânica, cinética, ela só vai se mover de lugar. Tudo bem que eu tenho que botar a mão aqui embaixo, porque como aqui tem um antiderrapante, é capaz de ainda, se eu jogar uma força aqui, exercer um torque e ela só girar, né? E não escorregar. Enfim... se eu jogar, na verdade, energia térmica aqui embaixo, com um isqueiro, é capaz dela esquentar. Se eu jogar radiação, é capaz dela derreter, se corroer e tudo mais. Perfeito. São os tipos de energias que eu posso jogar. Se eu tô falando de raios de luz, se eu tô falando que eles são uma energia, é óbvio. Assim, ó, é óbvio que eu não vou conseguir ver ele corpuscular. Ele não é algo tangível. Eu só consigo saber o efeito daquela energia quando eu estiver, por exemplo, analisando o que causou em uma matéria, né? Ou mesmo sensibilizando... Quer dizer, é o que causou numa matéria. Porque até mesmo quando eu visualizo, ou seja, eu visualizo uma coisa que foi iluminada por uma luz, depois bateu e refletiu no meu olho, e eu vejo aquele objeto iluminado, como é o caso, por exemplo, desse mouse. Esse mouse não somente está sendo iluminado pelos raios do sol, que estão vindo lá de fora, e aí ele absorve todas as cores, menos, sei lá, um pouco de preto, um pouco de branco, enfim, uma mistura de cores que ele absorve, quer dizer, uma mistura de cores que ele não absorve e que está refletindo pra mim o cinza. Perfeito. O caso desse microfone em específico, desse mouse em específico está me refletindo, ele recebe todas as radiações, ele absorve todas elas, exceto, sei lá, uma mistura de branco com preto, um pouco de branco, um pouco de preto, ele deixa refletir, enfim. O ponto é, a mistura de cores que ele permite refletir, aos meus olhos, soa cinza. Perfeito, mas ele não tá emitindo nada, ele tá tão somente refletindo. Mas ok, você concorda comigo que, tudo bem que não é exatamente a matéria que foi excitada aqui, mas sim a reflexão do que isso causa no meu aparato visual, e aí a partir disso, por exemplo, os meus nervos, tá? Cara, se você já viu num filme, você pega o teu olho, o olho de qualquer pessoa, na verdade, e você arranca, você vai ver um cordão bem grosso. Aquele cordão ali é cheio de nervos, capazes de sentir e se sensibilizar justamente pelo tipo de onda eletromagnética que conversa com a tua retina, né, que interage, que entra na tua retina. Enfim, tudo isso são traduções, não existe, é apenas vibração, é tradução do teu cérebro, de que aquela vibração, naquela frequência, com aquela intensidade, tem aquela coloração e aquela vibração de cor que vai chegar aqui, ó, gente, vai ser traduzido no final do teu cérebro, uma parte mais baixa aqui. Não é bem uma parte primitiva, claro que não, porque é uma coisa bem sofisticada a questão da visualização, ao menos das cores que a gente vê, da forma como a gente vê, enfim. E aí vem um ponto muito interessante. Se os raios de luz, olha isso, tá? Então os raios de luz é uma coisa, não é etérea propriamente dito, que a gente consegue analisar certos efeitos práticos, mas tá uma coisa meio abstrata, mas agora eu trouxe até uma certa
concretude, dizendo que ele dialoga com a matéria, que ele tá ali conversando e eu consigo saber realmente a existência daquela energia, apesar de, né, não ser algo tangível, perfeito, blá blá blá, até que é algo tangível, mas, né, não ser algo muito tátil, propriamente dito, posso assim dizer. Acho que qual que são os princípios que a gente precisa ter? O primeiro princípio deles, na verdade você pode ter na ordem que você quiser, né? O primeiro que eu vou citar é esse princípio, vamos lá, é sempre a luz. Esse aqui é um princípio muito batido. Meu Deus, deixa eu diminuir aqui um pouco. A luz sempre, pode anotar o sempre com a força da palavra, até botar assim, ó, sempre se propaga. Você pode botar anda também, é sinônimo. Se propaga é como ela vai caminhando pelo meio em que ela está embutida. Se propaga de forma retilínea. Opa, retilínea. Foi. Pronto, isso aqui é um princípio. A luz, ela vai sempre procurar o menor caminho. Na verdade, se a gente for analisar de maneira mais profunda, a luz, ela sempre vai se preocupar em fazer o caminho mais rápido. Nem sempre vai ser o menor caminho em questão de distância, mas isso aí deixemos para depois, tá? Ela sempre tá querendo economizar tempo. Sempre. A rota dela é qual é o caminho em que, se eu se eu sair do ponto A pro ponto B, vai levar menos tempo. Nem sempre é uma linha reta, quer dizer, é sempre uma linha reta, mas nem sempre é a menor distância entre dois pontos. Mas nesse caso aqui, é muito importante que você primeiro aprenda de maneira simplista, depois aprenda de maneira sofisticada. Vamos nos ater ao modo simplista por enquanto, a gente acabou de iniciar a matéria, a gente não vai... Não, mas peraí, deixa eu estudar o que o fulano de tal já falou, né? Nem quis falar o meme aqui, mas enfim, cara, não, calma. Então se eu quero sair do ponto A e quero chegar no ponto B, eu vou fazer justamente esse caminho. Eu não vou fazer uma curva, eu não vou puxar, eu vou fazer Tem uma frase que ela é muito boa. Um cara diz assim: existem alguns tipos de pessoas. Se você estiver falando entre pessoas que estão com vontade de falar a verdade, claro, né? Também tem aquelas que vão pra caminhos que não são compatíveis com a realidade, mas paciência. Se a pessoa tá, se ela dentro de si, ou mesmo ela tem consciência, às vezes ela não tem consciência, mas enfim, se dentro de si ela tá proposta a falar a verdade e ela tem o conhecimento dessa verdade, ela tem dois caminhos. E vai ser guiada basicamente pela personalidade, qual desses dois caminhos que ela vai seguir. Ela pode sair da onde ela tá e ir pra casa, ou ela pode sair da onde ela tá, dar a volta no mundo e ir pra casa, porque realmente tu tem dois caminhos pra ir pra tua casa, que é, sei lá, eu vou pegar a estrada e sair daqui até aqui, pode até ter algumas vias que tu vai ter que passar, né, algumas quadras, perfeito, ou então tu pode pegar e sair daqui, fazer uma volta completa e chegar na tua casa, enfim, no final das contas tu chegou no mesmo lugar. Olha aí, gente, pera aí, deixa eu só fazer aqui um negócio aqui, senão meu celular vai descarregar no meio do vídeo. Foi. Tava com uns 15% de bateria. Não é tão pouco. Eu dei quase como que fosse assim, nossa, que bênção, consegui conectar a tempo, tá? Não era tão pouco, mas enfim. O ponto é, a luz ela sempre vai procurar o menor caminho, não é bem assim, mas de maneira simplista a luz ela sempre vai procurar o menor caminho entre dois pontos. É o que vai ter menos tempo gasto, mas nesse caso aqui, quando a gente tá tratando de um meio, né, de um mesmo plano, de um mesmo meio, vai ser sempre uma reta, tá? O menor caminho entre dois pontos é sempre uma reta. Perfeito. Então, a luz ela sempre se propaga de maneira retilínea. Perfeito. Cara, tá vendo como não tem estresse quando você começa de uma maneira simples? Aí tá, qual é que é o próximo ponto? Vamos lá, vamos pro... Não, é uns 40 que tava, né? Aqui, 40. E depois eu botei lá pela casa dos 27, por aí. Tá, eu sou meio minuciosa, isso aí, pô, nem eu sei porquê. Tá, o ponto é, eu saí do ponto A e fui pro ponto B em forma de linha reta, eu sou a luz, eu sempre me propago assim, mas eu tenho outra coisa, que é o princípio da independência dos raios de luz. Cara, esse aqui é da hora. Independência dos raios de luz. O que ele significa? Cara, nada demais. É realmente nada demais. Você se lembra que quando... Talvez você não se lembre porque você não tem estudado isso, mas supondo que você não é um maluco que vai começar a estudar espelhos sem ter estudado os outros conteúdos, você se lembra que quando falava-se, por exemplo, de matéria, um dos princípios mais batidos de todos nesse quesito, né, formulado lá no início, é dois corpos extensos, mas poderia ser pontuais também, mas dois corpos extensos, é que todo corpo de certa forma vai ser extenso, mesmo se suas extensões forem desprezíveis, tal qual o elétron. Mas enfim, o ponto é, todo corpo extenso, como por exemplo, essa minha caneta, como por exemplo, a minha capinha, e olha que capinha poderosa, né? Meu Deus, olha o estado dela, mas enfim, eu já devo estar com ela há uns 2 anos. A minha garrafa, enfim, todo corpo extenso, ele tem a matéria ela não é contínua, né? Porque, vai ter vários espaços de vácuo entre essa matéria e qualquer outra que é composta de átomos, e tudo que é composto de átomo é matéria. Se não é matéria, não é composto de átomos, né? Já que o átomo é a menor unidade da matéria. Tá bom, mas aí é que tá o ponto. Mas aí esse não é matéria que não é composto de átomos. Mas enfim, qual é que é o ponto? Não tem como dois corpos extensos ocuparem o mesmo lugar, vírgula, ao mesmo tempo.
Claro, eu posso ocupar um lugar, sair daqui e depois a minha irmã ocupar esse mesmo lugar que eu tinha ocupado no início. Isso só vai acontecer se não é ao mesmo tempo. Ok, a gente consegue ocupar realmente o mesmo lugar, mas não ao mesmo tempo. Minha irmã não consegue estar fisicamente no mesmo lugar que eu estou agora, ocupando literalmente os mesmos lugares. Porque sentar em cima de mim não é ocupar o mesmo lugar. Você concorda comigo? Estar acima de mim não é ocupar o mesmo lugar. Não tem como eu simplesmente perfurar a matéria. Não tem. Duas matérias não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Na questão das luzes é um pouco diferente. Lembra que luz não é matéria, luz é energia, luz é uma onda. Então, no caso da luz, olha aqui, meu Deus. Como não é um corpo material, não é um corpo extenso, não tem, assim, ele não tá ocupando propriamente aquele lugar, não materialmente falando. É só uma energia que tá passando por aquele lugar. Então, o que isso gera? Uma independência dos raios de luz. Eu posso ter, por exemplo, um raio aqui, saindo daqui pra cá, e outro saindo daqui pra cá. Eles vão ter um ponto de interseção, como por exemplo aqui. Eles podem não ter também. Enfim, o ponto é, se eles tiverem algum ponto de interseção, não muda nada. Não muda nada. É como se você me dissesse que eu não posso iluminar um ambiente. É análogo a isso. É como se você me dissesse assim, Luana, eu não vou conseguir ver, por exemplo, o meu pai. Pronto, isso. Eu não consigo ver o meu pai. Os raios de luz que saem, quer dizer, que saem não, que são refletidos do meu pai, porque meu pai não emite, né? Meu pai não é uma emissão de luz propriamente dita, né? Ele poderia ser, mas não é. Enfim, os raios de luz que batem e refletem do meu pai até a minha retina, ou seja, sei lá, ele recebe da luz, bate nele e vem parar aqui na minha retina e eu faço essa tradução, não poderiam, olha isso, não poderiam de forma alguma serem vistos, ou poderiam ser vistos, mas aí ia ter algum tipo de modificação que eu tô vendo, como por exemplo os raios da TV que estão logo atrás. Não. Assim, vamos lá. Não, eu consigo ver os dois raios. Se eu tiver num campo visual em que meu pai tá aqui e os raios estão aqui, e eles vão acabar se cruzando no meio do caminho. Pô, gente, é como se você me dissesse, por exemplo, que o sinal de Wi-Fi do teu celular, que é transmitido via onda, ele não conseguisse acontecer, porque na verdade também vai ter um sensor infravermelho saindo aqui do meu computador. No caso aqui realmente tem. O meu computador tem um sensor infravermelho pra poder captar se eu tô olhando pra tela e se ela vai desligar ou não. É um exemplo. O mesmo valeria, por exemplo, mano, não vai conseguir sair, deixa eu pensar aqui num exemplo. Eu não consigo botar um raio laser, é tipo isso. É como se o raio laser que eu aplico em ti, se eu aplicasse um outro aqui, eles passassem cruzando. Você já viu cena de filme, né, que pra proteger um diamante tem vários raios de laser cruzando, aí o cara ele consegue desviar de tudo e pega o diamante e sai e, enfim, né, que nem a Mona Lisa. Mano, como é que a Mona Lisa foi roubada tantas vezes? Eu fico impressionado. Enfim, né, mas o valor da Mona Lisa também tá nesses roubos, então eu não fico tão impressionado assim. Não tô dizendo que os roubos são propositais pra sustentar o valor da Mona Lisa, longe de mim. Eu realmente não tô falando isso, me pareceu. Ok, o ponto é, cara, se eu tenho raios de luz, que independente da rota, independente se eles vão ter pontos de interseção, independente se eles vão se cruzar, não vão, isso aqui é uma premissa básica da ondulatória, todo raio de luz, independente, cara, eu tenho outro exemplo muito bom, é como se eu ligasse um som, eu sei que isso não é luz, mas isso é energia, é como se eu dissesse, a partir do momento que eu tô ligando um som aqui, eu não posso ligar outro, como se, não, nesse caso eles realmente se bagunçam porque eles se propagam através do ar, esse é um caso à parte, tá, eles vão se bagunçar não porque... Esquece esse caso, tá? Esse caso, ele é um caso à parte porque o som, ele é diferente de qualquer onda de luz. Porque a onda de luz, ela é uma onda eletromagnética e a onda do som é uma onda mecânica. Ou seja, a onda do som, ela se propaga comprimindo o ar. Ou seja, ela precisa da matéria. Ao passo que a onda eletromagnética, a gente consegue fazer uma tradução dela através do nosso aparato visual, que na verdade é uma matéria, mas ela não precisa da matéria. Tanto é que o melhor lugar onde ela se propaga mais velozmente, enfim, que ela tem menos empecilhos, que ela tem menos interferência, que ela tem menos tudo, é justamente no vácuo. Ou seja, onde não tem matéria nenhuma. O vácuo é sinônimo do quê? Ausência de matéria. Isso é vácuo. Claro, a gente consegue situações similares ao vácuo, né? Como, por exemplo, criar um lugar muito rarefeito, que tem quase nada de ar, né? Fez uma sucção gigante, mas ainda assim a gente não tem aquele vácuo total. O vácuo total do espaço, por exemplo, o vácuo total que existe entre o núcleo de um átomo e o seu primeiro elétron. Enfim, vácuos. Inclusive, tá, gente, toda matéria, ela não é contínua, eu já falei isso algumas vezes, mas eu preciso sempre frisar, porque nem o próprio átomo, ele é contínuo. Como é que uma matéria que é composta de átomos vai ser contínua? Mesmo se o átomo tivesse um colado no outro, o que não é o caso, mas mesmo se tivesse um muito colado no outro, ainda assim, não seria contínuo. Porque o vácuo não é contínuo, o vácuo tem vácuo, o átomo tem vácuo dentro dele. Ok, então essa aqui é a independência dos raios de luz. Se passar 2, 3, 4, 5, 6, 7, e daí? O famoso e daí? Tá, e aí o próximo princípio de todos, né, que eu queira trazer, é justamente esse aqui, que é... Pronto, agora sim. Dando uma agonia aqui. É justamente o da reversibilidade. Aí você só precisa desses três. Habilidade. E você só vai precisar desses três princípios. Por quê? Eu cheguei a anotar aqui, ó. Aqui, ó. Mais. Sei que eu acabei não anotando, né? Mas ó, vamos lá, para um conceito formalzinho. Mais de um raio pode cruzar o mesmo lugar, vírgula, ao mesmo tempo, sem interferência de parte a parte. Luana, tá querendo me dizer que se eu jogar uma onda contra uma outra onda em que elas estão na mesma frequência não vai acontecer nada? Não foi isso que eu disse.
importante sempre deixar isso bem claro. Existem óbvio, senão eu vou estar reduzindo muita coisa. Eu tô querendo dizer que eles conseguem passar por pontos sem se interferir. Tipo, aqui não vai acontecer uma curvatura, por exemplo, desse aqui. Esse aqui ele ia passar por aqui, opa, aconteceu isso, deixa eu contornar esse bagulho aqui aí. Não é isso que acontece, gente. É só nesse sentido que eu tô querendo dizer, tá? Então, enfim, vou ter que mudar aqui o pontinho pra ficar aqui. Enfim, sem interferência de parte a parte. Pronto, se você quiser anotar assim, mas só esse desenho aqui ele já é muito melhor que qualquer, tipo, você olha pro desenho você já consegue identificar. Se você pensar em raios lasers de filme, por exemplo, também dá pra pensar num filme aí que Vin Diesel atuou, ou que o The Rock é muito brasileiro também. Aí, pera aí, calma lá. Então, reversibilidade do caminho da luz. Do caminho. É o último dos princípios, gente. Olha que coisa fácil, do caminho da luz. Esse princípio aqui ele é tão tranquilo, mas tão tranquilo que eu vou cortar essa aula, vou gravar a próxima pra poder passar. Mas enfim, esse princípio aqui, que eu me lembro que eu acabei botando a luz, sempre se propaga de forma retilínea. Não, pô, aquilo ali não era... Desculpa, tá? Esquece aqui. Pronto, porque aquilo ali não era uma explicação, aquilo era o próprio princípio. Então esquece a explicação. Independência dos raios de luz, tá? Então, sei lá. Vou grifar aqui independência e aqui forma retilínea. E reversibilidade do caminho da luz, perfeito. Então, o que eu tenho agora pra poder grifar pra vocês? Se fosse dizer, não, isso aqui é muito importante, desse princípio que você precisa levar pra vida. Você olha pra aquilo ali e diz, é isso, acabou. Encontrei a minha base, a minha estrutura. Reversibilidade. Se a luz vai de A pra B, a luz pode sair de B e vai ter que ir pra A. O mesmo caminho que a luz faz para ir de A pra B é o caminho que ela fará de B pra A. É só isso. Só isso, significa que se eu fiz pay, eu faço pay. É só isso, mano. Eu lembro até daquele negócio que já teve, né, em época de dancinha muito antigo no TikTok, mas era muito antigo mesmo. Se duvidar, era na época do Musical.ly, que era, você começa assim... Não, peraí, calma. Enfim, eu lembro que na escola eu era uma das poucas que não conseguia fazer isso, então tô tentando lembrar. Tipo, isso, eu acho que era assim, e aí depois tu abria assim. Tipo isso, tá? Esquece, né? Eu só quero dizer que chega aqui e vai pra cá, daqui vai pra cá. Pronto, só isso. É isso, acabou. Não tem mais o que se aprofundar quando você vai estudar... Aqui, ó, vamos lá. De novo, ondulatória é muito maior do que isso. É óbvio que tem muito mais coisa pra se aprofundar. Às vezes eu sempre preciso deixar algumas coisas claras assim no meio do caminho, pra também não parecer que eu tô, né, falando uma loucura. Assim, não, é só isso. A luz, o que você tem que levar pro Enem sobre luz? Isso, não. É isso que a gente precisa para fazer a nossa entrada dentro do assunto de espelhos, tá? Então a gente sempre vai começar pelo caso mais simples, que são os espelhos planos. Depois a gente vai chegar para uma coisa um pouco mais complexa, que são os espelhos esféricos, seja ele convexo, que é essa parte aqui, seja ele côncavo, que é essa parte aqui de dentro. E por último, gente, eu não tenho esfera aqui, mas é muito interessante eu dar só um leve gostinho. Um espelho plano é aquele que é 100% plano, obviamente, né? Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui vocês. Pronto, eu tenho esse celular aqui, ó. Esse celular aqui, ele tem uma capacidade refletora, tá vendo? É um celular antigo meu, que a capinha... Olha isso, mano, essa capinha aqui nem era desse celular aqui, mas era a que mais combinava com ele, porque ele nem tinha capinha. Na época que eu comprei ele de tão... E eu gostava muito dele. Eu não teria trocado se ele não tivesse dado pau, ele só deu pau. Enfim, o ponto é... Ó, tá vendo a capacidade dele de refletir? Ó, ele tem uma capacidade refletora. O que acontece? Ele tá atuando basicamente como que fosse um espelho plano, tá? O raio bate aqui e reflete aí pra vocês, tá? Claro que como vocês não estão tete a tete comigo, a gente não tá se vendo pessoalmente, não estamos cara a cara, todo raio que tu tá vendo, na verdade, não tá refletindo do meu celular, provavelmente tá sendo só apenas emitido do teu dispositivo, né? Do teu celular, do teu computador, do teu tablet. Tá, mas você sabe que, ok, pra ter sido refletido, pra teu tablet ter tido essa relação, a lente do meu celular, ou seja, vocês, esse trecho aqui, vocês, a lente do meu celular, tem que estar captando uma reflexão, ou seja, tá vindo luz daqui, também tá vindo luz lá de fora, e todas elas estão concomitantemente, né, ao mesmo tempo, pelo princípio da independência dos raios de luz, pá, batendo aqui, isso é concomitantemente, ao mesmo tempo, em paralelo, sabe? Pá, batendo aqui e em paralelo no sentido de forma independente, tá? Em paralelo não, porque nunca vão se cruzar no infinito, né? As projeções nunca se cruzam dos raios. Porque nesse caso aqui, para ser independente, eles têm que ter no mínimo se cruzado. Tá, bate aqui e reflete aqui na minha telinha. E da minha telinha vai... Meu Deus do céu. E da minha telinha vai ser emitido, aí não é uma reflexão, aí vai ser emitido pelo teu dispositivo que tu tá usando pra poder me ver. O ponto é, se eu tiver também um espelho esférico, que não é o caso, não tenho nem sequer uma esfera aqui pra poder mostrar pra vocês, mas se eu tiver um espelho esférico, acho que eu consigo mostrar com uma coisa que é quase isso. Na verdade não, mas é o que eu tenho aqui, como que fosse uma lâmina biconvexa. O que é isso? Isso aqui é um ômega 3, eu vou tomar no final, inclusive, dessa aula. O que é isso? Olha o tamanho desse ômega 3, mano, dá tipo, sei lá, um olho. Cara, olha isso, dá tipo um olho mesmo. Enfim, o ponto é, tá vendo isso aqui? É como o espelho biconvexo
É nesse estilo aqui, ó, tá vendo? Tem como que fosse uma curvatura aqui. Ele não é 100% plano, ele tem a sua curvatura, tanto aqui quanto aqui. Tá dando pra ver? Enfim, e aí a parte de dentro seria, por exemplo, se tu pegasse uma esfera. Ah, mas engoli, ó, sem água. Agora eu vou tomar água. Ah, mas eu engoli sem água. Eu me sinto muito adulta quando eu engulo um ômega 3 desse tamanho sem água. Tá, o ponto é, não que eu não seja adulta, né? 18 anos na cara já era pra, né, pra estar se classificando como tal. O ponto é, se a pessoa, ó, o espelho, eu vou fazer uma esfera com a minha mão, esse aqui. Aí você vai cortar esse espelho ao meio. A parte de fora do espelho, essa parte aqui, é a parte convexa. E a parte de dentro, que vai ficar uma coisa assim, como que tu fosse fazer o mesmo côncavo, só que agora pra dentro, é a parte côncava. O mesmo côncavo. A mesma circunferência, só que pra dentro é a parte côncava. Perfeito, perfeito. Isso aí ninguém tem dificuldade de decorar. Então a gente vai ver os espelhos convexos. Inclusive aqui, ó. Convexo. Opa, desculpa. Espelho plano. Espelho convexo. Sendo aqui a parte de trás do espelho. Ou seja, essa aqui é a parte refletora. Vou até botar um raio aqui. E espelho côncavo. Sendo que aqui, ó. Opa. Aqui é a parte de trás do espelho. Então o raio bate aqui. Pronto, tá? Aí você vai me dizer, pô, tá bom, né? Deixa eu só fazer uma coisa mais fina. Pronto, agora eu acho que foi melhor. Você vai me dizer assim, pô, mano, tá bom, que muda? Nada, não muda nada, é verdade. Mas isso aqui é só um gostinho do que a gente vai ter. Então, só vou terminar aqui a anotação dizendo o caminho. E aí a gente vai terminar o caminho de A pra B é igual, ou mesmo, né? Igual ao. Vou botar aqui trajeto, ó, pra mostrar que eu tenho um repertório vocabular. Repertório semântico. Trajeto de B pra A. Pronto? Pronto. Acho que é isso. Então, o próximo a gente vai começar a falar de espelhos planos e depois a gente já vai falar de espelhos côncavos e convexos. Beijinho.